Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 6, versículo 6, para nós podermos, irmãos, mergulhar no Espírito Santo. A pastora Janete estava pregando aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 14, a maior oferta foi Deus quem? A maior oferta foi Deus quem? Depois em seguida vem o pastor Leandro Jarrell, é isso mesmo? Ele divide o sermão em 3, coisa maravilhosa. Ele vai falar, irmãos, de influência, mas tem uma parte do sermão dele que eu peguei para mim. Ele estava falando da luz, né? E ele estava explicando a parábola, mas quando ele fala o combustível, crente sem combustível está morto, crente sem combustível ele para, crente sem combustível não glorifica a Deus, crente sem combustível não ama a igreja. Ele estava falando do Espírito Santo, e aquilo, irmãos, eu fiquei maravilhado. E ontem veio pastor Osmano, no momento de oração e libertação, ele cita, irmãos, a mensagem que Deus me deu, quando ele falou fogo e glória. Eu falei, meu Deus, Deus tinha falado comigo, fogo, glória e poder, fogo, glória e poder. É impossível, nós viemos do encontro, todas as igrejas aqui, nós somos uma. É impossível, irmãos, semana de oração e jejum, é impossível, irmãos, chegarmos aqui e os milagres de Deus não serem manifestos. É impossível, porque esses homens e essas mulheres que estão aqui estão consagrando. Eles estão consagrando. Eu sou membro, eu quero receber, eu vim para receber, eu quero que o meu pastor ore e acontece. Ou eu estou errado? Você não veio ver pastor Fernando, você veio adorar o Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que meditando nisso, eu comecei a analisar uma coisa. O que nos barra tanto? Levíticos capítulo 6, versículo 6, começa a história, irmãos, do sacerdote, quando ele tem que se preparar todinho para chegar ao altar. E é interessante que ele tem que preparar todo o material e levar ao altar de Deus. Tem altar de Deus aqui? O altar não pode estar sujo. Não pode. Porque se tiver, não tem como Deus agir na sua vida. E ali vem a história do versículo 6. E Deus vai dando um comando para Moisés, ao mesmo tempo Arão. E quando eles mexem ali, eles limpam a cinza. Tem altar que está com cinza, quer dizer que o fogo passou e só sobrou cinza. Tem crente que só está na cinza, mas fala assim, hoje muda. Hoje muda. Porque vai lá, o sacerdote limpa. E aí nós estamos lá para o versículo 12, mais ou menos. Eu estou andando rápido, porque o tempo é rápido aqui, mas eu não olho muito tempo lá não, viu, irmãos? Nós temos um altar, nós temos um sacerdote, nós temos a cinza e nós temos algo interessante. O fogo. O fogo. O fogo. Gente, que maravilha. Que maravilha. Fala bem alto que está escrito. Versículo 13, Rafa. Seis, 13. 6:13. Tem altar limpo, tem altar limpo, tem lugar para o Espírito Santo, tem lugar para acreditar, tem lugar para praticar. O fogo arde continuamente sobre a tua vida. Isso acontece partindo do altar. Quem está no altar? O nosso pastor, a nossa pastora, são autoridades levantadas por Deus para nos abençoar, irmãos. A realidade é essa. Pastor, por que não acontece às vezes? Solta um vídeo para mim. Por que não acontece?
Eu estou em Levíticos capítulo 6, do versículo 6 ao 13. Eu quero que vocês observem uma coisa. Todo ano tem semana de Pentecostes. O ano todo para mim é semana de... Me pergunta assim, por que você grita tanto? Ah, meu irmão, por que você grita tanto? Deus é surdo? Não, eu é que sou, eu tenho que gritar mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma palavra no latim, tá, irmãos, a tradução. Vamos pegar o nosso português, malícia. No latim, malitia. Ela tem algo interessante nela. O que ela tem, pastor? Rapidamente, aquele que faz mal ao outro. Nós fazemos mal para quem às vezes? A malícia, irmãos, no seu original, aquele que causa dano a outros, ou a si próprio. Quando nós estamos na casa de Deus, e eu fico observando, irmãos, todos ministrando, se você não guardar o seu pensamento, a tendência maliciosa naquilo que você ouve, paralisação do Espírito Santo. Em qualquer área da vida, irmãos, vamos para a célula. Para que célula? Lugar de alimento e fortalecimento. Irmãos, vamos para a escola bíblica dominical. Para quê? Eu tenho que dormir. Meu amigo, nós estávamos mortos e nós estamos vivos. Nós estávamos dormindo o sono da morte e Deus nos resgatou. Para que eu tenho que estar nessa convenção? Porque aqui para mim não é uma semana de Pentecostes, é uma convenção. Porque é aonde você aprende, é aonde você é liberto, é aonde você é transformado, é aonde você vê a glória de Deus manifestar, é aonde você vê sinais acontecer na sua vida. Você não saiu de casa à toa. Aleluia. Presta bem atenção, põe um som bacana se você conseguir. O que paralisa a ação do Espírito Santo, irmãos? Ele devora o que é bom do coração e só permite que fique o que é mal dentro dele. Ele suja seus olhos, suja seus pensamentos, suja sua alma. Assim como o verme é contraído pelo contato com algo contaminado, a malícia entra através de contatos de pessoas que já estão contaminadas e que trabalham a serviço do mal para enveredar a outros no mesmo caminho. Uma vez portadora, a pessoa passa a ter maus olhos de pessoas da igreja, da obra de Deus. O que antes era algo santo para ela passa a ser impuro. Alguns, ouvindo esses ensinamentos, acabam saindo. E mais tarde, quando se vê, não estão nem na igreja e muito menos com Deus. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tudo que o diabo quer é nos tirar do altar, pois sabe que enquanto estamos ajuntados no braseiro, estaremos acesos como brasas vivas, intocáveis. Mas o dia que nos afastarmos dele, pouco a pouco iremos nos apagar e seremos facilmente esmagados. Porventura alguém já viu uma brasa sozinha permanecer acesa? Olhar somente para Jesus é o único remédio capaz de combater esse verme, e assim nos conservarmos puros como uma criança. Infelizmente, na nossa caminhada cristã, encontraremos escândalos e maus testemunhos daqueles que não nasceram de Deus. Porém, se os nossos olhos se mantiverem em Jesus e a nossa vida no altar, nada disso nos abalará. Malícia. A sua vida tem que estar onde? A sua vida tem que estar onde? Uma pergunta antes de eu começar a pregar. Como está o seu coração? A começar em mim, a começar em nós. Está cheio de malícia? Você vai se apagando. Por quê, pastor? Primeiro, irmãos, quando eu entro em Levíticos, é impossível uma brasa se afastar da casa de Deus e falar que está realmente viva, eficaz e acesa. Ela vai se apagando,
Porque o fogo começa no altar. O sacerdote do altar é o pastor que ministra sobre nós. Eu não preciso de pastor, não é verdade? Toda ovelha precisa do pastor, porque o pastor tem fogo de Deus, o pastor tem glória de Deus, o pastor tem presença de Deus, o pastor tem responsabilidade para com Deus e para conosco. É do altar que o fogo começa a incendiar. E quando nós chegamos na igreja, irmãos, e o pastor começa a falar, a tendência é a malícia se manifestar, para que você não creia. É impossível Deus não fazer. É impossível. Recebe oração de libertação, transformação, é visitado. Mas por que certas coisas não mudam? Porque se o seu coração está cheio, e ele sempre vai contra aquilo que sai do altar, você está cometendo um grande erro na sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para a redenção, para a volta de Jesus. A igreja parece que agora ficou assim, né? O que está acontecendo? Como está o coração? O fogo começou, ele começou no domingo, segunda, terça, quarta, e às vezes nós chegamos com tanta armadura de malícia, que nós não damos lugar para a palavra que é ministrada no altar. Às vezes, irmãos, nós chegamos aqui e deixamos a malícia dominar, que a insatisfação cresce. Eu já não gosto mais do meu pastor, da minha pastora, eu já não gosto mais da igreja. E o pastor e a pastora está na oração, está no jejum, está na consagração, está pagando o preço, com todo respeito a vocês, está fazendo muito mais do que qualquer membro, porque tem que fazer, porque eles têm que manter a brasa acesa, viva, para incendiar todos vocês, para servir a Deus. Falamos do fogo, vamos falar da glória. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão me entendendo? Está com pressa? Eu nem um pouquinho. Quem mandou me chamar? Se me chamar, aquele cronômetro do senhor ali, eu nem vejo ele, viu, pastor? Eu não vejo. Eu estou falando sobre o fogo no altar, e eu quero falar o nosso tema, fogo, glória e poder. Eu vi o pastor Osmano aqui, irmãos, orando, ministrando, pastor Leandro, pastora Janete, e minha mente naquele momento, irmãos, eu lembrei da minha conversão, fogo, glória e poder, fogo, glória e poder. Eu falei, meu Deus e meu Pai, o fogo queima, o fogo incendeia, o fogo, irmãos, ele limpa, o fogo transforma, mas a glória de Deus é a palavra. Interessante, irmãos, que quando nós entendemos que do altar parte esse fogo, nós entendemos que a malícia tem que ser retirada, porque a santidade é necessária para cada um de nós, porque aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista, e Ele é o quê? Opa! Ele é o quê? Tem gente buscando, tem gente orando, tem gente jejuando, tem gente no monte, tem gente na madrugada, tem gente pregando o evangelho, tem gente no encontro. Aonde está esse povo? Está aqui, irmãos. Aonde se encontra esse povo? Esse povo encontra aqui. Do altar vem fogo para nós. E se vem fogo, tem santidade. Se tem santidade, tem ação do Espírito Santo. Não existe um crente, irmãos, que não precise de uma experiência com o Espírito Santo. A experiência, ela não vai ser o marco da sua vida, mas ela vai deixar um sinal, porque a experiência, irmãos, em Deus, ela te sustenta. Ainda que chora, ainda que tenha luta,
mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você, ele está te fortalecendo, a esperança está aumentando, a glória de Deus está se manifestando, porque no mundo tereis aflições, mas teremos glória de Deus na nossa vida. Vamos para a segunda parte, que eu tenho que orar com vocês. Eu estou falando agora da glória. Efésios 5, 18, 19 diz assim: não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Aí começa a glória. Crente tem que falar entre vós. É contra o pastor, é contra a célula, é contra os trabalhos da casa de Deus. Crente tem que falar entre um ao outro, falando entre vós a palavra de Deus, falando, cantando, salmodiando e se alegrando no coração com o Senhor vosso Deus. Quando o crente é achado assim, meu irmão, o inferno estremece. Por quê, pastor? Uma palavra, as coisas acontecem na nossa vida. Nós estamos falando da glória de Deus, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando e se alegrando, irmãos, no Senhor, porque o fogo do altar atingiu você, o fogo do altar te alcançou. Se ele alcançou, a glória está na palavra de Deus. Quanto mais você fala da palavra, mais Deus te abençoa. Quanto mais você conversa entre si da palavra, mais Deus te abençoa. Por quê, pastor? Porque os olhos do nosso Deus estão sobre nós. Os olhos do nosso Deus estão sobre nós. E os olhos dele é como uma labareda de fogo. Aleluia. Aleluia. Mas se o crente não lê, se ele não recebe o que sai do altar, e aí, pastor? Eu oro em casa, vou falar a verdade com vocês. Eu oro em casa, não é a mesma coisa do que orar no meio da igreja. Eu vou para o monte, amém? Mas na casa de Deus tem algo marcante. A minha casa será conhecida por casa de oração. É aqui que as coisas acontecem. Aqui vem revelação, vem visões, irmãos. Aqui vem orientação. Falei do fogo, estou correndo, irmãos. Estou falando da glória. E Efésios 4:30 me chamou a atenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, o dia da salvação, o dia para o qual nós fomos preparados para o grande encontro com Deus. E aí nós entramos em Atos 1:8, a promessa, todo mundo gosta. Mas recebereis o quê? Não, lê direito, declara, vamos lá. Vai ter ajuda, o Espírito Santo vai ajudar. O Espírito Santo está falando com quem? O Espírito Santo está falando com quem? O Espírito Santo está falando com quem? A igreja primitiva foi fundada sobre isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na sua casa, tanto no seu trabalho, tanto aonde você passar. Você é uma testemunha do poder de Deus, que transforma, que salva, que liberta, que cura. Até os confins da terra, em todo canto, você, uma pessoa cheia do Espírito, o fogo que eu estou falando, orientação, a glória que eu estou falando, orientação. O quanto a igreja recebe do Espírito de Deus, o quanto você tem recebido. Quero fogo, pastor. Toda vez que você sai de casa falando que quer fogo,
Você tem aqui o sacerdote do altar, parte dele. O sacerdote mantém o altar limpo, o sacerdote tira a cinza, o sacerdote coloca a lenha, o sacerdote faz com que o fogo esteja aceso todos os dias. Assim é o pastor e a pastora da igreja, pastor William e pastora Janete. Temos que ter essa consciência. E quando falamos da glória de Deus, irmãos, falando a palavra de Deus, isso abre uma porta para nós. 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes ou sem conhecimento. No altar tem profecia, no altar tem revelação, no altar tem cura, no altar, irmãos, tem palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. No altar, irmãos, tem maravilhas de Deus, operação de maravilhas. Por isso que nós corremos para dentro da igreja, porque nós acreditamos que os homens e mulheres de Deus, irmãos que pagam preço, eles têm essa autoridade, eles têm esses dons para nos abençoar. Você não vem na igreja porque é bom, você veio porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós não criamos nele, do juízo porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e da justiça porque esse mundo já está julgado e nós não somos desse mundo. Fala comigo: fogo, glória e poder. Agora nós vamos no texto para encerrar, tá, irmãos? Eu estou correndo mesmo. Eu estava em Atos 1:8, eu estava em Levítico 6, do versículo 6 ao 13, eu estava em Efésios, irmãos, 4:30, eu estava, irmãos, em Efésios 5:18, 19, 20, 21, e eu agora vou, irmãos, com vocês em Atos, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4, o Espírito Santo vai colocar, olha que maravilha. Para mim não era nem vento, de repente veio do céu um som, como de um vento, já é sobrenatural, impetuoso. Eu vou colocar para você, na hora que eu ler isso aqui, coloca o seu nome, você vai falar bem alto. E encheu toda, não, eu quero ouvir seu nome. E encheu toda, é a sua vida que foi cheia. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Nós estamos assentados, irmãos, nós estamos no lugar certo, nós estamos diante do altar, nós estamos diante dos pastores, nós estamos, irmãos, na congregação dos santos. Por que não acontecer? Por que, meu irmão, minha irmã? Por que não ser curado? Por que não ser liberto? Se o Espírito Santo está sempre nos ajudando. Continua, por gentileza, o texto. Aqui é bacana. Fala, aqui é para mim também. Aqui é para mim também. Você não precisa de impulso para falar línguas estranhas. Você não precisa de ninguém te empurrar. Você não precisa do louvor para você ficar. Não. Eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, o quê? Tem alguém batizado com o Espírito Santo? Como é que você começa a adorar a Deus em línguas estranhas? Pastor, mano, estava numa língua linda aqui, e eu tentando entender um pouquinho. Ora, manacharadequeira e malamanaia, não era a sua. Eu falei, meu Deus e meu Pai, aquela eu nunca ouvi. Como é que você começa, meu irmão? Se você está cheio, recebeu do altar, começa a adorar a Deus em línguas estranhas, então. Pastor, eu não estou bem. Aqui é o lugar, irmãos, onde as coisas têm que ser resolvidas. Estou ouvindo o som de línguas estranhas. Estou ouvindo o som de línguas estranhas, pastor Leandro Jarrel.
Porque naquela época o povo começou a ouvir, e o povo começou a dizer: estão loucos, estão bêbados, o que está acontecendo? Está acontecendo, meu irmão, fogo, glória e poder. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Levanta sua mão assim. Eu só vou falar para você, está sobre você. Está sobre você. Por que o Senhor está falando isso? Porque o pastor William, quando me evangelizou, ele falou assim: o Espírito Santo está sobre você, e você vai ser batizado, e agora, então dá glória a Deus. Eu comecei a glorificar, eu comecei a sentir o fogo, eu comecei a sentir a glória, e eu fui falando em línguas espontaneamente. Tem fogo, tem glória, tem poder, tem fogo, tem glória, tem poder no coração que está limpo. Começa a glorificar. Lembra do primeiro dia, lembra quando alguém te evangelizou, lembra quando alguém te alcançou, e a glória de Deus veio sobre você, e você nunca mais foi a mesma pessoa. Você está do lado de um labareda de fogo, você está do lado de um labareda de fogo, então encosta nele, encosta nela, e você vai ver como a brasa incendeia. Oh, glória a Deus. Começa mesmo a adorar o que vive, o que reina, e ele passeia no meio da igreja. Eita, glória a Deus. Fica de pé, você que está sentindo essa presença. Vai glorificando, fica de pé, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai adorando, vai adorando. Eu quero ouvir esse som, é o som da santidade. Vai adorando o Espírito Santo. Aonde está a igreja livre? Aonde está a igreja liberta? Aonde está o som? Aonde está o som? Como labaredas de fogo, como vento, como vento, como vento. Eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. Eu quero mais desta presença na minha vida, Deus. Eu quero o teu Espírito dobrado na minha vida, essa porção. A igreja glorificando. Esse é o momento verdadeiro. Cristão, servo do fogo da glória e poder. Fogo, glória e poder. Começa lá atrás, vem aqui na frente, vai lá na galeria, vai agir no Espírito Santo, vai agir no Espírito Santo, vai agir no Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, vai renovando, vai visitando, vai fazendo sobrenatural, vai fazendo o que o Senhor propôs nesta semana de fogo, glória e poder. Vai visitando, vai visitando, vai visitando. Oh! Tem movimento do Espírito. Eles estavam embriagados. Eles estavam embriagados. Eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Eu não saio daqui hoje, Espírito Santo. Não para, não para, não para. Galeria, vai adorando. Fogo, glória, poder. Fogo, glória, poder.
não saio, não saio, não saio do teu altar, da tua casa, hoje, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Não vou sair daqui. O meu altar vai ser limpo. O meu altar vai ser limpo. Eu não vou deixar a incredulidade agir na minha mente. No altar vem louvor. No altar vem louvor. No altar vem louvor. Levanta essas mãos para o alto. Levantai mãos santas ao Senhor. Levantai mãos santas aos céus. Não é para o homem. Vai acontecer como já está acontecendo, como Deus colocou no coração dos nossos pastores. Essa semana ela é totalmente, irmãos, totalmente do Espírito Santo. O tempo é do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito. É do altar que vem. É do altar que vem. É do altar, igreja.